Bandidos que usam escopeta, fuzis e metralhadoras não saem para passear, saíram para assaltar e fazer vítimas. Estão de parabéns os policiais que agiram e colocaram no cemitério mais 10 bandidos. Sem dúvida. É o que a gente tem de informação até agora, aparentemente, foi uma ação muito eficiente da polícia, né? Então a polícia está de parabéns, quer dizer, o que a gente sabe até agora, a ação dos bandidos foi contida, né? Eles foram muito firmes no que eles têm que fazer, no trabalho deles, nenhum ferido, nenhum morto dos civis, do refém. Então, é claro que a gente aqui de longe, olhando o que a gente tem de informação, aparentemente a gente tem que mesmo dar os parabéns. É claro que tem uma linguagem dos políticos envolvidos mais inflamatória, que cada um pode avaliar de uma maneira, mas a Polícia de São Paulo mantém a fama de ser a melhor polícia do Brasil, a mais eficiente. Existe uma impressão de muita gente, quando vê fotos de bandidos sendo mortos, que é um justiciamento, que a polícia primeiro atirou e depois perguntou, mas não é a impressão que a gente tem, que houve um tiroteio, os bandidos resistiram à prisão, estavam fortemente armados. Então, hoje, São Paulo acordou um pouquinho mais segura. Quem entra nessa, entra sabendo do risco que, vai pra matar ou morrer. que tá correndo, né? Exatamente, Edgar. Eu acho que, bom, como a ação da elite da polícia paulista, ao que tudo indica, né, ela foi impecável, há muito pouco que se falar sobre o fato em si e o cancelamento desses CPFs. Para mim, isso aí foi a purgação de Guararema. Mas eu queria propor uma reflexão como desdobramento, né? Eu sempre sustentei, embasado em fatos e números, que o encarceramento em massa, ele é uma narrativa política progressista da esquerda. Eu recomendo aí a leitura para o ouvinte da PAN do artigo do doutor, o promotor Bruno Amorim Carpes, publicado no Estado de São Paulo, O Mito do Encarceramento em Massa. Porque no Brasil da progressão de regime, das saídas temporárias, dos indultos, portão de cadeia é porta giratória. Imagina, aqui, se a gente pegar só os crimes contra a vida, né, então os mais graves, os homicídios, eles têm menos de 8% de solução. Então, se você pegar um estado da federação aí, que tem uma taxa de resolução de homicídio de 5%, isso estatisticamente é a mesma coisa que falar que um justiceiro, um pistoleiro, covarde, pode matar até 20 pessoas antes de ser capturado, né? Fora os mandados de prisão em aberto. E aqui eu destaco uma matéria da Folha de São Paulo de 2018 com o seguinte título: Mandados não cumpridos superam vagas de prisões em 18 estados do país. Com detenções pendentes, haveria mais de 1 milhão de presos. O que essa reportagem faz? Ela cita o cruzamento de dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão com os números das secretarias estaduais que administram, né, os sistemas penitenciários. Qual o resultado? A gente tem 656 mil detidos nos regimes aberto, semiaberto e fechado, e aí contando já os provisórios e definitivos, e com os mandatos você acrescentaria mais 450 mil detentos. E por que eu estou trazendo essas informações? Para reforçar o que eu já disse e já repeti aqui. No Brasil, quem vai para a cadeia é a seleção brasileira do crime. O que está mudando agora? Parece que o endosso das autoridades políticas às autoridades policiais e seu direito não só à legítima defesa como à segurança jurídica tornou possível que existe uma chance, né, da elite brasileira do crime ir parar não só na cadeia, mas também no cemitério, em razão das suas escolhas pessoais e do risco inerente à atividade, como você bem colocou, Edgar. E esses criminosos que a gente está falando, eles são criminosos profissionais, armados até os dentes, em carros blindados. Muitas vezes melhor armado que a própria polícia. Quase 100% Você viu a foto das vezes. A foto dos fuzis ali, sim, os explosivos, né? É coisa de louco, de guerra. Né? Exatamente. E eles não hesitariam em mandar para o cemitério quem se opusesse e quem estivesse no caminho deles, né? Então eu queria convidar aqui o ouvinte para uma reflexão final, que é a seguinte: por qual remuneração vocês aceitariam enfrentar uma quadrilha, uma milícia urbana criminosa fortemente armada como essa de Guararema? Ou seja, quanto eu teria que pagar para o ouvinte ou para o cidadão médio para ele correr esse risco de vida, correr o risco de deixar a sua própria família desamparada? Eu, como neto de policial, né, que eu sou, com muito entusiasmo mesmo, que eu percebo a sociedade finalmente reconhecendo o valor da força policial. Viva a polícia!
Ô Caio, só um pequeno complemento, concordando com você, a gente tem que acabar um pouco esse mito de que o Brasil prende muito. O Brasil não prende muito, o Brasil prende pouco, né? O que existe é uma profecia autorrealizável. O Brasil não constrói cadeia, não constrói presídio, você tem uma superpopulação, uma superlotação, mas é feita por quê? Por falta de construção de presídio. Não porque o Brasil prenda mais. Tem se faz muita maquiagem com esses dados, se junta as prisões, as condenações onde os presos estão em semiaberto, em regime aberto, em prisão domiciliar, e passa a impressão que está todo mundo preso, não está. O sujeito no semiaberto, por exemplo, ele só dorme na cadeia. Ele passa o dia inteiro na rua. Tipo hotel. Exatamente, ele usa a cadeia de hotel. A gente paga o hotel do sujeito. E ele ainda sai naqueles feriados, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, tem uma série de vantagens de progressão de pena. Então, por exemplo, num caso típico de roubo, onde um bandido desse pega um fuzil, aponta para você ou para alguém da sua família, se ele der o azar de ser pego, né, porque só, como você citou, 8% dos casos o autor é identificado, né, 92% não sabe nem quem fez o crime, não tem investigação, enfim. Mas nesse caso dos 8%, quando o sujeito dá azar de ser pego, ser investigado e condenado, uma condenação típica de roubo é 5 anos e 4 meses. Então ele vai ficar o quê? Ele vai ficar 11 meses, só menos de um ano na cadeia, em regime fechado. Em menos de um ano ele já está na rua, em semiaberto, passeando e cometendo muitas vezes crime de novo.